Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a Política de A a Z. Câmara aprova projeto que reduz a pena aí dos condenados pelo 8 de janeiro. Mário Flávio está chegando. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata Vitor. Olha, ontem foi mais um dia daqueles de muita confusão na Câmara de Deputados. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre a história de Marília Reis, porque o pessoal ficou com dúvida ontem. Tá? Mas vamos começar com a confusão envolvendo a Câmara de Deputados. O deputado Glauber Braga, do PSOL, ele está na iminência de ser cassado. E ontem, né, o Hugo Mota, além de anunciar várias situações, né, entre elas a votação do PL lá, que é quase uma anistia, digamos assim, né, uma redução de penas dos envolvidos no 8 de janeiro, ele anunciou que iria também pautar a cassação do deputado Glauber Braga, que é do PSOL do Rio de Janeiro. Ele que fez uma greve de fome já, se foi uma confusão lá, e vai ser cassado, bem da verdade, né, ao que tudo indica. O Glauber Braga, ele simplesmente sentou na cadeira da presidência e disse que dali não sairia. Hugo Mota pediu o esvaziamento do plenário e, na sequência, a gente vai soltar até umas imagens aqui, ele foi obrigado a ser retirado pela Polícia Legislativa, né? Se puder mandar a outra que eu mandei hoje de manhã, Lucas, ela é melhor. Ele foi retirado pela Polícia Legislativa a pulso, digamos assim, da cadeira da presidência. E quando ele vai sendo retirado, aí já sabe, né? Os deputados da esquerda, do PSOL e do PT, se agarram a ele e fica aquela confusão. A Polícia Legislativa puxando o deputado de um lado e aí os outros deputados do outro. E ao fundo, os bolsonaristas, né, gritando, vai Glauber, sai. Olha, foi uma confusão generalizada, acusações de ambos os lados. E aí já sabe, é um festival de celulares. O pessoal da direita filmando e comemorando a ação, e o pessoal da esquerda atacando o presidente da Câmara, Hugo Mota, dizendo que, inclusive, o líder do PT na Câmara, né, o deputado Lindenberg Farias, disse que o presidente da Câmara, Hugo Mota, estava cometendo crime de responsabilidade. Após essa confusão envolvendo deputados, deputadas sendo empurradas, né, dizendo que sofreram agressões, o Glauber Braga, ele foi retirado da cadeira. Depois, os jornalistas queriam ir para um espaço que a Polícia Legislativa disse que não poderiam ir, e no final acabou sobrando para jornalista também. Olha, o jornalista levou tapa, levou chute, levou murro, foi expulso, eles foram expulsos de uma área que eles não poderiam ficar. Então foi um dia de muito caos em Brasília. Essas imagens ontem à tarde, elas rodavam a todos os grupos de WhatsApp que você imaginar, todos os blogs, sites de política, Instagrams, estavam divulgando mais um capítulo, né, infeliz na nossa história recente da política brasileira. Esse dia de ontem foi marcado por isso. Ontem também em Brasília, o deputado Hugo Mota anunciou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, também será cassado, porque ele já conseguiu o número de faltas suficientes para ser cassado esse tempo todinho. Também em Brasília ontem, só isso, viu, aconteceu ontem lá em Brasília. Também às 2h30 da madrugada foi aprovado o PL, o projeto de lei, né, que reduz a pena dos crimes cometidos no 8 de janeiro. Ou seja, todos aqueles que foram julgados aí no que a mídia chama de trama golpista, eles vão ter as penas reduzidas. O projeto foi aprovado por ampla maioria na Câmara. Com isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, ele pode ter a pena dele reduzida para 2 anos e poucos meses aí. Só para citar o exemplo de Bolsonaro, porque são várias pessoas que vão ser beneficiadas com isso. O projeto agora vai para o Senado e o Senado vai decidir se vai ser sancionado ou não. O Senado não, vai votar se vai ser aprovado ou não. Sendo votado, aí vai para o presidente Lula sancionar ou não esse projeto. O fato é que deve ser aprovado no Senado, porque isso é uma situação já era um acordo que tinham entre os políticos. Os partidos de esquerda, PT, PCdoB, PSOL e PSB apresentaram várias emendas ao projeto, mas todas foram rejeitadas. Então o PL ele foi aprovado ontem do jeito que a oposição queria. A única coisa que ficou fora foi a anistia a Bolsonaro. Aí o Paulinho da Força, que era o relator, já disse que não ia colocar. Mas foi aprovado esse projeto ontem, nesse dia de muita confusão em Brasília. E logo após a aprovação do projeto, Renata e Vitor, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu que ele seja autorizado a fazer uma cirurgia e cumpra a pena em casa.
Eles alegaram vários laudos lá que Bolsonaro precisa fazer pelo menos 3 cirurgias, e aí essas cirurgias Bolsonaro faria, e talvez ele passe Natal e Ano Novo já nessa prisão domiciliar. Essa decisão vai ser do STF, ela deve ser divulgada nos próximos dias, talvez até ainda hoje mesmo, se eles concordam ou não com essa história aí que a defesa do Bolsonaro está pedindo. Mas o fato é que foi um dia ontem bastante agitado lá em Brasília, com muita confusão. Olha, Vitor e Renata, ontem eu falei aqui que a Marília Reis poderia ser candidata avulsa ao Senado, e quando eu saí daqui eu recebi algumas mensagens dos ouvintes perguntando, mas como ela pode ser candidata sem uma chapa de governador ou governadora? Aí a gente decidiu pedir ajuda aos universitários, né? Pedimos ajuda ao nosso querido professor Marco Aurélio Freire, para que ele possa explicar, né, por que Marília Reis pode ser candidata avulsa. Não é isso, professor? Mais uma vez, prazer falar com o senhor aqui na Cidade FM. Olá, pessoal. Temos uma novidade na política pernambucana que pode acabar mudando os rumos da eleição. Ela nada mais, nada menos é do que a federação entre o PRD e o Solidariedade. PRD é o partido de Josafá Almeida e o Solidariedade é o partido de Marília Reis. E essa união pode dar o que falar, por quê? Porque Marília continua mantendo sua candidatura, ou melhor, pré-candidatura ao Senado, ao mesmo tempo que Josafá, no PRD, vem tentando montar uma chapa, né, para a disputa de deputado federal e estadual. E nesse casamento aqui, em termos de federação, pode surgir aí algumas novidades. A primeira delas é que, com um partido a mais, Marília pode ganhar aquela força política que nesse momento ela não tem. Ela basicamente tem força eleitoral, segundo as pesquisas, mas não tem força política. Com o partido a mais isso pode ser resolvido. E aí a ideia é basicamente colocar o partido, o PRD Solidariedade, na chapa de João Campos. E com isso pleitear, buscar a questão a vaga de Senado. Só que essa vaga de senador da chapa de João Campos já está bem interditada, tem muita gente buscando isso. Humberto Costa, Silvio Costa Filho também, o Miguel Coelho. Então tem muita gente disputando uma única vaga aí, porque uma delas é do Humberto Costa. Resultado, é possível, segundo os entendimentos, que Marília saia com uma candidatura avulsa para o Senado. E o que é uma candidatura avulsa? É uma candidatura onde ela não tem o apoio do candidato a governador, mas apoia ele mesmo assim, buscando aí os votos, colar os votos dela com o João Campos, que é primo dela, e ao mesmo tempo com o Lula. Vai dar certo? Não vai dar certo? Olha, aí há a conferir. Mas pode ser uma saída e a lei eleitoral permite isso. Ou seja, é possível que tenhamos uma candidatura avulsa de Marília, mas o normal mesmo é que ela busque a vaga de Senado na chapa de João Campos. Se vai conseguir ou não, aí temos que observar o tempo. Pronto, tá aí a explicação. Então, pela lei pode, viu, Renata e Vitor? Marília Reis pode ser candidata sem chapa de governo do Estado, porque é uma eleição majoritária, por isso que ela pode ter essa candidatura deferida. E por que Marília Reis, ela talvez seja candidata? Porque em todas as pesquisas que são realizadas, Marília Reis aparece na frente quando o nome dela é colocado. Então, uma estratégia provavelmente viável, e além disso, João Campos ainda ganha o eleitor de Marília Reis, provavelmente vota nele, né? Votaria nele teoricamente, porque ela não sai oficialmente na chapa de João, mas ela pede votos para ele. Estratégia interessante que agrada a todos. Não sei se vai vingar, como disse o professor aí, mas a conferir. E Renata, para a gente encerrar, não teve acordo ontem entre governo e a Assembleia, governo e oposição na Assembleia, e lá a LOA não foi votada ontem na Assembleia. A expectativa é que talvez hoje, amanhã ou sexta seja votada, mas por enquanto segue sem acordo e segue lá o trâmite na Assembleia, o rolo entre oposição e governo. E daqui a pouco, Mário, temos entrevista aqui com o vereador Anderson Correia. Isso, ele que é pré-candidato a deputado estadual, bateu um papo com a gente, nessas entrevistas estão repercutindo bastante, e amanhã será a vez dele. Muito amanhã não, bem. daqui a pouco. Até já, Mário. Até. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.